Jorge VI da Inglaterra é conhecido por ser o pai da rainha inglesa Elizabeth II, mas também entrou para a história como um homem que foi obrigado a sair do seu confortável e discreto segundo lugar para se tornar rei. Como quase em um conto de fadas, no qual aquele jovem tímido e medroso é obrigado a enfrentar aos seus piores medos e acabar com um monstro. Ele era o segundo filho do rei Jorge V. Passou parte da sua vida sob a sombra da popularidade do seu irmão mais velho, Edward. E nunca aspirou nada mais além de viver uma discreta vida familiar. Mas a vida exigiu mais protagonismo dele nas páginas da história. E aquele homem que sempre foi visto por todos como um rei improvável, que não conseguia nem se dirigir com eloquência à nação por causa do seu problema de gagueira, surpreendeu a todos e conseguiu ser um dos reis mais populares e queridos pelo povo do Reino Unido. Ele foi o último imperador da Índia e o primeiro chefe da comunidade de nações, a Commonwealth. No trono, recebeu o apoio incondicional da sua esposa Elizabeth Bowes-Lyon e educou a sua filha para ser a monarca Elizabeth II. Com uma grande força de vontade, se superou e mostrou a todos que sim é possível ser imperfeito, normal e ainda assim ser grande. Mas, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, por favor, compartilhe e dê um like ao vídeo se você gostar e deixe o seu comentário. Hoje no História e Biografia, Jorge VI. Albert Federico Arthur Jorge de Windsor nasceu em 14 de dezembro de 1895 em Norfolk, na Inglaterra. Era filho de Jorge V e sua esposa Mary de Teck. O casal teve 6 filhos, sendo Jorge o segundo. O príncipe nasceu na mesma data em que morreu seu bisavô, Albert da Saxônia-Coburgo-Gotha, que era o marido da rainha Vitória da Inglaterra. Os pais de Jorge não sabiam como ela ia receber a notícia do seu nascimento, já que naquela mesma data ela havia perdido seu marido. Mas, para surpresa de todos, ela ficou muito feliz com a notícia e pediu que o recém-nascido recebesse o nome do seu bisavô, Albert. A sua infância foi marcada por uma saúde precária. Ele também era uma criança muito medrosa, chorava por qualquer motivo e, possivelmente por todos esses problemas, desenvolveu uma acentuada gagueira. Devido a isso, se tornaria um rapaz muito tímido e reservado. Dizem que ele se sentiu muito solitário durante toda a sua infância, pois os seus pais se mantinham longe dos filhos, o que era comum naquela época na alta nobreza. Esteve durante um tempo sob os cuidados de uma babá que lhe maltratou muito. Outra coisa curiosa é que ele era canhoto e foi obrigado a escrever com a mão direita. Ele também sofreu de algum desvio nas pernas, o que lhe obrigou a usar um aparelho ortopédico. E o seu pai, como educação, escolheu a de atemorizar os filhos para que crescessem fortes. Ele sempre dizia: "Eu tinha muito medo do meu pai e os meus filhos vão ter muito medo de mim." Em 1901, sua bisavó, a rainha Vitória, faleceu e o seu avô Edward tornou-se o novo rei da Inglaterra e ficou conhecido como Eduardo VII. Então Albert, que sempre foi chamado de Bert, foi colocado como o terceiro na linha de sucessão, apenas atrás de seu pai e do seu irmão mais velho, Edward. Bert começou a receber a educação típica da família real inglesa. No ano de 1909, Bert foi enviado à escola naval, onde se esperava que as suas ações falassem com mais convicções que as suas palavras gaguejadas, e começou a sua formação como cadete naval, mas somente pôde demonstrar que não era um bom aluno, sendo o último da sua turma no ano de 1910. Para completar, Bert cresceu à sombra do seu maravilhoso irmão, Edward, o príncipe de Gales. As comparações eram constantes entre os dois. Edward era um jovem privilegiado, seguro de si, com uma personalidade cativante e avassaladora. Tudo para ele era muito mais fácil. Gostava da vida social, adorava as multidões e as multidões o adoravam. Enquanto que para Bert era exatamente o contrário. A sua gagueira à época era diretamente relacionada com uma falta de inteligência e com certeza crescer ao lado de um irmão tão espetacular faziam com que os seus defeitos fossem ainda mais visíveis.
Ainda assim, os dois irmãos eram amigos, unidos e se apoiavam mutuamente. Porém, a competição para ganhar o afeto e o respeito do seu severo pai também era grande entre os dois. Seu avô, o rei Eduardo VII, faleceu e o pai de Bertie sentou no trono como Jorge V da Inglaterra em 1910. Em 1914, quando começou a Segunda Guerra Mundial, Bertie já tinha 18 anos, e tanto ele quanto seu irmão mais velho se alistaram como guarda da Marinha Real. Bertie, ao não ser herdeiro direto, acabou participando da Batalha de Jutlândia, enquanto seu irmão ficou na retaguarda, já que tinha que ser protegido de alguma forma. E nesse episódio, Bertie conseguiu chamar a atenção do seu pai, que se sentiu muito orgulhoso do filho, que o viu participando ativamente da batalha. E dizem que foi ali que, com certeza, ele ganhou para sempre o respeito e a admiração do seu pai, que chegou a dizer: Bertie tem mais força e coragem que toda a família junta. No final dessa batalha, ele caiu doente com fortes dores estomacais e foi enviado a outros trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial. E em 1918 foi promovido a oficial. Em 1919, ele deixou de lado a carreira militar e começou a estudar economia e história, e então passou a ter uma vida mais pública. Embora Bertie não fosse o príncipe de Gales, ele percorreu diferentes partes da Inglaterra, visitando cidades, minas, vilas e fábricas, sendo uma das figuras mais vistas da monarquia inglesa, embora não tenha caído na graça, devido ao seu caráter tímido e retraído, além da sua gagueira. O povo britânico naturalmente simpatizava muito mais com a figura do príncipe Edward. Bertie gradualmente foi se tornando um jovem bastante atraente. Tinha uma boa aparência física, pois gostava de praticar esportes, e as moças da época começaram a observá-lo. Porém, ele foi a uma festa em 1920 e lá conheceu a que seria a mulher da sua vida, Elizabeth Bowes Lyon, uma jovem da nobreza escocesa. Quando a conheceu, ele se apaixonou perdidamente por ela e decidiu naquele exato momento que ela seria sua esposa. Mas como tudo na vida de Bertie era mais complicado, a jovem nem olhou para ele naquele dia. Existem rumores que foram amplamente difundidos à época de que Elizabeth se interessou mesmo foi pelo irmão dele, Edward, o príncipe de Gales. Inclusive, chegou a dizer a ele as suas intenções e que estava interessada nele. Porém, Edward não se interessou nem um pouquinho por ela. Na verdade, o príncipe de Gales tinha uma predileção por mulheres mais vividas e casadas. Entretanto, Bertie a pediu em casamento 2 vezes, mas ela recusou. Mas ele foi insistente e pediu uma 3ª vez, e ela acabou aceitando e os dois começaram a namorar. Em 26 de abril de 1923, eles se casaram na abadia de Westminster. Ele tinha 27 anos na época da união e ela 22. A vida familiar de George era maravilhosa e ele começou a assumir cada vez mais compromissos reais, mas continuava o seu problema com a gagueira e o pânico que ele sentia ao falar em público. Ele ficava realmente nervoso, sendo para ele uma situação estressante e muito difícil. Em 1925, o seu pai lhe deu a complicada missão de anunciar a clausura da exposição do Império Britânico. Haviam mais de 100.000 pessoas esperando o jovem duque e o seu discurso. Todos estavam tremendamente nervosos e Elizabeth fez o que pôde para ajudar o marido a pronunciar bem as palavras. Mas aquele momento entrou para a história, já que o duque simplesmente não foi capaz de dar o seu discurso e foi algo terrível e traumático para ele. Elizabeth tomou a iniciativa de procurar até encontrar uma solução ao problema do seu marido e acabou encontrando um excêntrico especialista fonoaudiólogo chamado Lionel Logie. Durante as primeiras sessões, Bertie ficou muito nervoso, mas aos poucos ele começou a gostar das sessões, pois eles conversavam, cantavam e, acima de tudo, se sentia confortável com Lionel. Graças a ele, Bertie perdeu seu medo de falar em público e acabou ganhando mais segurança em si mesmo. Embora ele nunca se livrasse completamente da gagueira, ele conseguia falar fluentemente, cometendo erros em algumas ocasiões que eram quase imperceptíveis. A família de Bertie e Elizabeth tornou-se 3 em 1926, com o nascimento da princesa Elizabeth.
e em 1930 nasceria a sua segunda e última filha, Margaret. Bertie costumava se referir à sua família como nós, os quatro felizes. Em janeiro de 1936, seu pai, o rei Jorge V, faleceu e o seu irmão, o príncipe de Gales, Edward, assumiu o trono como Eduardo VIII. O novo rei informou aos seus ministros que queria se casar com uma americana chamada Wallis Simpson, e os ministros desaprovaram, já que ela havia se divorciado 2 vezes. Então, tentaram convencê-lo a não se casar com ela, já que o povo nunca a aceitaria como rainha. Quase um ano depois, o rei Eduardo VIII surpreendeu a todos, abdicando do trono a fim de se casar com a sua amada, dizendo que era impossível para ele levar o peso da coroa sem o apoio da mulher que ele ama. Bertie recebeu aquela notícia com um grande espanto e chorou muito no ombro de sua mãe, dizendo que não queria aquela responsabilidade. Além disso, houve uma grande crise com essa abdicação, já que o povo se sentiu traído pelo rei, e ninguém esperava que Bertie, aquele que sempre esteve em segundo lugar, tivesse a força necessária para desempenhar com sucesso o papel de rei. Mas em 12 de maio de 1937, Bertie foi coroado rei da Inglaterra e passou à história como Jorge VI. O novo rei tentou dirigir o seu reino no mesmo caminho que o seu pai, o falecido Jorge V. Mas o seu irmão, o agora Duque de Windsor, que vivia no exílio na França, ainda continuava ofuscando ao novo rei e deu um passo perigosíssimo quando naquele mesmo ano visitou a Alemanha nazi. Eduardo e Wallis foram recebidos por Hitler como autênticos membros da realeza e se crê que a intenção deles era a de recuperar o trono perdido. Isso acabou de uma vez por todas com a frágil relação que o rei Jorge VI pudesse ainda ter com seu irmão, já que se Hitler ganhasse a guerra, ele colocaria Eduardo VIII no trono, mas como a sua marionete. Então Jorge VI, junto com a sua esposa, fizeram várias viagens para fora do Reino Unido, como a França e a América do Norte, onde buscaram apoio dos Estados Unidos e Canadá, no caso de que uma nova guerra começasse. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, Jorge VI mostrou-se um homem preocupado tanto com seu povo quanto com seus soldados. A família real percorreu diferentes bairros de Londres que haviam sido arrasados durante os bombardeios. O rei ordenou que ajudassem as pessoas que perderam tudo durante esses conflitos. Dizem que ele esteve muito envolvido no bem-estar dos civis e do exército durante aquela guerra. Enviou vários membros da família real inglesa para servir o exército, homens e mulheres. Também ordenou que se racionasse comida dentro do palácio e que se eliminassem despesas desnecessárias. Durante a guerra, Jorge VI desenvolveu uma boa amizade com o ministro Winston Churchill, que permitiu que tomassem decisões em conjunto, cruciais para o resultado final da guerra, formando um bom relacionamento com os Estados Unidos e, assim, uma grande aliança. A Segunda Guerra Mundial foi realmente perigosa para eles. Enquanto que outros líderes de outras nações preferiram se refugiar para se proteger, Jorge VI e sua esposa estiveram prestes a perder a vida durante o bombardeio no Palácio de Buckingham, já que eles se negaram a abandonar Londres e o palácio. O seu irmão George, Duque de Kent, morreu em um acidente aéreo, estando a serviço da Força Aérea Real. Quando acabou a guerra, o povo celebrou e reconheceu que o seu rei foi o bastante forte e valente para merecer aquela vitória, e muitos compareceram às portas do Palácio de Buckingham para ovacioná-lo. Mas aquela guerra havia deteriorado e muito a saúde do rei. Ele assumiu o trono aos 40 anos, e no final da guerra, com apenas 49, já parecia uma pessoa idosa. Além disso, bebia muito para controlar o nervosismo e evadir-se. Sem falar que era um fumante inveterado, e tudo isso junto ao estresse prolongado fizeram com que os problemas de saúde começassem a aparecer. E os anos do pós-guerra também não foram fáceis. Em 1945, Winston Churchill perdeu as eleições como primeiro-ministro para o Partido Trabalhista, e o Império Britânico começou a desmoronar. Em 1947, a Índia conseguiu a sua independência. O rei Jorge lamentou muito a perda da Índia, mas desempenhou um papel fundamental na criação da Comunidade de Nações.
Em 1947, a sua filha mais velha e herdeira ao trono se casou com seu primo, Filipe, Duque de Edimburgo. A partir de agora, ele ia necessitar mais que nunca do apoio e ajuda dela. Jorge já estava apresentando sérios problemas de circulação na perna direita, que o obrigou a cancelar algumas viagens. Em 23 de setembro de 1951, ele teve o seu pulmão esquerdo removido para retirar um tumor maligno. E apesar de que a operação foi um sucesso, a sua saúde piorou e mal pôde continuar com as suas funções. Em janeiro de 1952, a princesa Elizabeth e o seu marido o substituíram em uma turnê pela Commonwealth. O rei esteve presente no aeroporto para se despedir da sua amada filha. E, curiosamente, quando o avião decolou e todos foram dentro porque fazia muito frio, ele ficou fora, acenando para o avião em que viajava Elizabeth, até que este desaparecesse no horizonte, talvez prevendo que aquela seria a última vez que veria sua filha. Em 6 de fevereiro de 1952, morreu enquanto dormia, aos 56 anos. E multidões foram se despedir do seu rei, o que demonstrou que ele era muito querido por todo o povo, que acabou reconhecendo que ele fez o melhor que pôde para cumprir com o trabalho que ele nunca quis. O seu irmão compareceu ao seu funeral, sem a presença da sua esposa. E a agora rainha-mãe o culpou de maneira feroz, dizendo que ele era o responsável do deterioro da saúde do seu marido, quando abdicou do trono e passou a ele uma responsabilidade tão grande. Realmente é impossível saber se Albert viveria mais se não tivesse assumido o trono, ou que a sua morte foi causada diretamente pelo estresse de tornar-se rei em tempos tão difíceis. O certo é que, contra toda e qualquer previsão, ele conseguiu fazer da monarquia inglesa uma instituição ainda mais forte e estável para as futuras gerações.